Muito bom dia para você de casa, segunda-feira, 25 de junho, uma ótima semana para você. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Cachorro ajuda a polícia a encontrar assassinos. Professora desaparece após ser vítima de golpe pela internet. Campanha da gripe é prorrogada no interior de São Paulo. E os riscos do uso de celular enquanto o aparelho carrega. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a tendência das mulheres que assumem os cabelos brancos, homens e mulheres, né? Por que será que elas e eles tomaram essa decisão, hein? Fica bonito? Você acha? Você vai saber tudo sobre isso daqui as notícias do dia, a previsão do tempo e vamos falar também sobre cabelo grisalho. Muitas mulheres e homens assumem os cabelos brancos, né? A hairstylist João Nascimento estará aqui ao vivo falando sobre cabelo grisalho. Se você tiver alguma dúvida aí sobre cabelo, pode mandar também para o nosso WhatsApp 19971024854. Pode mandar a sua selfie do dia também que eu vou mostrar aqui para todo o Brasil, ok? Vamos então ver o clima, como iniciou a semana em várias partes do Brasil. Previsão na tela em Limeira, dia de sol, mínima 17, máxima de 30 graus. Em Campinas, sol entre nuvens, mínima 16, máxima de 29 graus. E em Bauru, interior paulista também, mínima 16, máxima de 30 graus e dia ensolarado por lá. Vamos falar do inverno carioca. É que o Rio de Janeiro registrou altas temperaturas no final de semana e com isso muita gente foi para a praia. A diversão só foi atrapalhada por uma onda de assaltos. Foi assim o primeiro final de semana do inverno, que começou com bastante calor. No domingo, os termômetros marcaram 31 graus. Muito quente, muito quente. Tá com pinta de inverno? Não, tá com pinta de verão. Eu tô surpreso porque o sol tá um clima agradável e surpreendente. O inverno carioca, que tanto se fala, deu onda. Aliás, o mar da Zona Oeste estava bastante agitado. Bom para os surfistas. É bom, né? Praia com sol tem tudo a ver, pô. Já na Zona Sul, um mar de gente. Com muito movimento nas praias, alguns furtos foram registrados na orla. Um deles aconteceu na praia de Ipanema, zona sul da cidade. As câmeras da prefeitura gravaram tudo. Nesta imagem, o suspeito passa de bicicleta e tenta roubar o cordão de um turista. O criminoso sai tranquilamente. A guarda municipal foi acionada e os agentes fizeram buscas na orla de Ipanema. Eles conseguiram identificar e prender Leandro Cid da Costa, de 20 anos, que confessou o crime. Na delegacia de Copacabana, os agentes constataram que Leandro já tinha 7 passagens pela polícia por furto, assalto e tentativa de homicídio. Em Copacabana, guardas também prenderam o ambulante Werlen Coelho Alves de Azevedo, de 24 anos. Ele estava foragido do sistema prisional e ficou detido. Bom, ainda no Rio de Janeiro, a tentativa de dominar comunidades rivais tem feito um conflito durar mais de um mês. Os moradores ficam no meio do fogo cruzado. Segundo a polícia, facções rivais trocaram tiros no Morro do Banco, no bairro do Itaiangá, zona oeste do Rio. Há mais de um mês, moradores da região convivem com um clima de tensão. Na Zona Sul, a situação não foi diferente. Por causa do confronto entre traficantes, moradores voltaram a ouvir disparos na Rocinha. A Polícia Militar fez operações na Zona Sul durante o fim de semana para evitar a escalada da violência. No Leme, traficantes de uma facção rival tentaram invadir os morros Babilônia e Chapéu Mangueira. Um suspeito morreu. O outro foi levado ferido para o hospital. Quando eu levantei para o trabalho, estava tendo tiro. Aí depois deu uma cessada. Aí depois só ficou o pessoal soltando fogos. Foram os moradores das comunidades que alertaram os agentes da unidade de polícia pacificadora para pedir reforço. A PM usou um helicóptero para tentar localizar os traficantes. Ninguém foi preso. O clima na região é tenso. Essa oficial de justiça conversou com os policiais e foi alertada a não subir o morro. É preferível esperar, aguardar sem o cumprimento do mandado, porque não tem condição.
Também no Rio de Janeiro, uma professora está desaparecida. A suspeita é de que ela tenha sido vítima de um golpe. Tamires Cristina Costa, de 27 anos, desapareceu no último sábado. Os parentes procuraram em hospitais e no IML. A professora é casada há 12 anos e tem um filho de 3. A família mora no acesso ao Complexo do Alemão, em Olaria, na zona norte do Rio. Emocionados, amigos fizeram uma manifestação na quadra de esportes do bairro. A gente está muito desesperado porque ninguém sabe mais onde procurar, a gente não sabe mais o que fazer. Todas as redes sociais que a gente pudesse colocar, já estamos colocando, tá tudo em modo público. Que se quiserem continuar compartilhando, pode botar onde for, que a gente está atrás de notícia. Tamires saiu com destino a uma clínica no Engenho de Dentro por volta de 7 da manhã. Depois, iria pegar a mercadoria comprada pela internet no Mercadão de Madureira, também na Zona Norte. O marido dela disse ainda que ligou às 9 da manhã e o celular da mulher estava desligado. Ele procurou a polícia 10 horas depois. Faz ideia do que pode ter acontecido com a sua esposa? Tem ideia. Tem busca aí qualquer notícia, fui na delegacia. Estamos muito nervosos, não sabemos mais o que fazer. Quero nem imaginar o que pode estar acontecendo. Que desespero. Bom, e um cachorro ajudou a polícia a encontrar criminosos no ABC Paulista. Eles são suspeitos por matar um homem. O cachorro que aparece na imagem entregou os donos. O pedreiro Edson Braga, de 51 anos, e o ajudante André Luiz Paulo, de 31, foram presos em casa, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Eles são suspeitos da morte de José Leilson Vieira da Silva, de 49 anos, no final de semana. Para a polícia, um dos dois aparece neste vídeo, abandonando o corpo dentro de um carrinho de mão. A gravação mostra o momento em que ele cruza a rua, seguido por um cachorro, e larga o carrinho em uma esquina. Ele passa depois pela câmera de um pet shop. A imagem é muito escura e não permite identificar quem é. Este rapaz, que com medo não quis mostrar o rosto, tinha acabado de entrar com o carro na garagem do pet shop. Por pouco, não cruzou com o assassino. Questões de segundos. Ele deixou a carriola, passou enquanto eu guardava o carro. O tempo de eu guardar o carro, ele passou pela gente. Minha namorada e a prima dela conseguiu ver. Tanto é que elas até comentaram depois que passou um rapaz com a cara bem fechada, com uma feição estranha. Em meio a tanto mistério, o cachorro surgiu como uma pista. Depois de encontrá-lo nas ruas do bairro, os policiais resolveram seguir o cão e chegaram até a casa de André, que fica a apenas 3 quadras de onde o corpo foi abandonado. Os suspeitos estavam bêbados. Na casa, os policiais apreenderam um tênis e uma camiseta sujos de sangue. O material foi encaminhado à perícia do Instituto de Criminalística. A justiça decretou a prisão temporária da dupla, que permanece detida na cadeia pública de Santo André. E uma mulher de Limeira foi presa em flagrante no final de semana em Piracicaba, quando tentava entrar com entorpecentes na prisão. A mulher de 29 anos tentou levar a droga ao companheiro, que está preso na cidade vizinha. Mas a polícia do presídio percebeu a presença do entorpecente. Como ela estava com a filha, a GCM de Limeira foi acionada para buscar a avó da criança para retirá-la do local. Na casa da acusada, que fica no Jardim Vista Alegre, em Limeira, os agentes encontraram mais drogas depois da denúncia da própria mãe. A mulher está presa por tráfico em Piracicaba, mas também foi indiciada em Limeira pelo mesmo crime. E um jovem admirador da polícia foi morto a tiros em Diadema. A investigação suspeita que os traficantes ficaram irritados com a situação. O sonho de ser policial militar foi destruído aos 25 anos de idade. Gleison Matos estudava para prestar concurso para a PM. Gostava de acompanhar o trabalho da polícia, participar de eventos militares e se vestir com roupas camufladas. Por motivos ainda desconhecidos, foi morto a tiros na última sexta-feira. Os 13 disparos provocaram dor e revolta de parentes, amigos e conhecidos. Nas redes sociais, muitas mensagens de apoio à família e pedidos de justiça. Amigos próximos que preferem não gravar entrevista contam que o jovem era conhecido entre os militares. Muitos desconfiam que a paixão pela polícia pode ter despertado a atenção de grupos do tráfico. Nestas publicações, militares lamentam o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado e está sob investigação. Abalada, a família preferiu
ficar em silêncio. Passando as notícias. Voltando às notícias, as 3 maiores cidades da região de Piracicaba, que incluem aí Limeira e Santa Bárbara do Oeste, ampliaram a vacinação contra a gripe, incluindo mais 2 grupos de pessoas a partir desta segunda-feira. Além dos grupos prioritários pré-definidos pelo Ministério da Saúde, crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos a partir de 50 anos podem ser vacinados. A campanha de vacinação encerrou nesta última sexta-feira, após 2 prorrogações. Entre as 3 maiores cidades da região, nenhuma conseguiu atingir a meta de 90% do Ministério da Saúde. A vacinação foi ampliada e a imunização permanece, até que acabe o estoque de vacinas dos municípios. Durante a campanha em Piracicaba, foram imunizadas 57.086 pessoas dos grupos prioritários, o que representa 67,41% da meta. Em Santa Bárbara do Oeste, 35.058 pessoas foram imunizadas contra a gripe durante a campanha, menos de 70% da meta. Já em Limeira, foram vacinadas 56.244 pessoas, o que representa 74,1% da meta para o município. A Divisão de Vigilância Epidemiológica de Limeira informou ainda que neste ano foi registrado 1 caso de influenza A e 5 casos de H1N1, sendo que 2 evoluíram a óbito. As vítimas faziam parte de grupos de risco, mas não haviam tomado a vacina, segundo a diretoria da Vigilância. Alerta para quem faz parte do grupo de risco, né? Tem que se vacinar. E uma feira realizada em Olambra trouxe várias novidades no mercado de frutas, legumes, verduras e flores. Vamos ver. Um tomate sem muita água. Dá até para apertar bem forte que não cai nenhuma gota. Ele foi produzido para evitar o desperdício. É uma necessidade na realidade, né? Em função de ele aguentar o transporte. Normalmente um tomate comum, ele tem suas limitações num transporte de grande distância. Então você pode colher ele maduro, no estágio de maturação dessa forma, e fazer uma viagem e chegar tranquilamente em uma condição que o consumidor não vai perder as qualidades dele. Já os pimentões amarelos e vermelhos foram lançados para o mercado como mais saudáveis. Isto porque a produção conta com menos agrotóxicos, uma vantagem para os produtores e para os consumidores. A gente está tendo a satisfação de trazer para o mercado o pimentão Taurus e o Camaro, que eles trazem de uma forma exclusiva no mercado, no caso do Taurus, no mercado vermelho, a resistência à principal doença de pimentão em cultivo protegido, que é o Oidiopsis, no qual, num cultivo convencional que o produtor não conta com essa resistência, é necessário fazer uma intervenção com defensivos muito intensa por parte do agricultor. E trazendo essa resistência para o mercado, a gente vai reduzir a praticamente zero a necessidade dessas intervenções e tratamentos com defensivos, que melhora a qualidade de vida do produtor e a segurança do consumidor. Os lançamentos foram divulgados na Hortitec, evento que acontece em Olambra até sexta-feira. Hoje, um dos grandes desafios do setor é minimizar os estragos de alimentos cultivados no campo, já que o Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo, por exemplo. Olha, a gente percebe claramente que as empresas que estão expondo aqui na Hortitec procuram trazer principalmente variedades mais resistentes. Então, variedades resistentes a doenças, a pragas e também ao manuseio, que facilitem isso. Porque com isso, a perda que o produtor tem durante o seu processo, ela se reduz bastante. Porque se a durabilidade aumentar e se o manuseio também for mais fácil, fatalmente esses índices vão ser menores. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, participa da mostra. Você sabia que essas plantas sempre foram comestíveis e nem todo mundo sabe? São plantas que já são conhecidas, né, há muito tempo, não no Brasil e também em outros países, né, porque muitas delas são de origem da América Latina ou mesmo de outro continente. E além da rusticidade de produção, que apresentam uma resistência maior à seca, algumas características mesmo da produção, elas têm um valor nutricional intrínseco, né, de cada uma delas, que são potenciais para utilizar na alimentação. Por exemplo, a gente tem o peixinho, que tem uma concentração de óleo na folha que dá essa textura
mais macia, bem aveludada e também confere um aroma, né, um sabor parecido com o de peixe. Por isso que tem o nome, lembra um lambari frito. A vinagreira, ela pode ser utilizada, todas as partes da planta podem ser utilizadas. As folhas são muito utilizadas no Maranhão para fazer o arroz de cuchá, os frutos no preparo de doces e geleias e as flores secas para fazer o chá de hibisco, como é mais conhecido. A gente tem a capuchinha também, que tem um sabor bem picante, né, parecido com o da agrião, onde pode ser consumida as folhas e as flores misturadas com outras saladas, e a semente dela também pode ser utilizada, é conhecido como falsa caparra. A gente tem a azedinha, que também é consumida crua, né, junto com saladas, principalmente alface, pode ser com a rúcula também, que fica bem gostoso. E ela tem aquele sabor azedinho também, que vai realçar o sabor e diversificar também o sabor junto com as outras folhosas. E o muricato, que é uma solanácea da mesma família do tomate, ele é conhecido como melão andino. Ele é bem adocicado e pode ser consumido na forma in natura ou no preparo de sucos também. Bom, a época de férias escolares chama a atenção para o risco das pipas com cerol. No Brasil, cerca de 500 acidentes são registrados todos os anos e 20% deles são fatais. A marca no pescoço é para o Elivan se lembrar de que há um ano ele ganhou uma nova oportunidade. A linha de cerol que cortou o pescoço dele passou a 1 centímetro da artéria. Eu nasci de novo, uma bênção de Deus. Mais de 500 acidentes com linha de cerol são registrados por ano no Brasil. 20% deles são fatais. Jefferson Matheus Duarte, de 7 anos, morreu em Santos enquanto brincava com os amigos. A Guarda Municipal está nas ruas para orientar. Em poucos minutos, apreendeu mais de 20 carretéis de linha chilena e de cerol. Só de recolher, o guarda se machucou. O nosso pessoal vai entrar, vai abordar essas crianças, vai conversar, vai fazer um trabalho de conscientização. Mas à medida que os dias forem passando, nós vamos apertando mais essa fiscalização e vamos estar levando para as autoridades policiais para que as providências sejam tomadas. Os irmãos Robert e Richard podem até soltar pipa, mas o pai está sempre de olho. Deixa eles brincar, mas sempre fiscalizando e sempre indo com eles comprar e sempre tudo junto, né? Não deixa eles na rua, mexendo com isso, né? Soltando pipa na rua, sozinha. Pode soltar pipa, mas não é com cerol. Atenção redobrada, né? Principalmente os pais aí com os filhos. E cresceu no Brasil o número de eleições suplementares. A situação já gerou o gasto de mais de 11 milhões de reais. As eleições extras aconteceram porque prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2016 foram cassados ou renunciaram. O número de eleições suplementares em todo o país chega a 33 neste ano, o que representa um custo de mais de 11 milhões de reais, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Só com a votação deste domingo, os gastos ultrapassam 1 milhão. Essa interrupção de mandatos, ela traz prejuízos, né, para a população em termos da interrupção de políticas públicas, a interrupção de uma gestão, e esse novo representante tem que começar, às vezes, do zero. Ao todo, mais de 510 mil eleitores eram esperados nas urnas neste domingo para as eleições municipais. 220 mil só em Minas Gerais. A maior parte no município de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. 117 mil eleitores escolheram um novo prefeito depois que a chapa da prefeita Roseli Pimentel renunciou. O candidato delegado Cristiano Xavier foi eleito com 54% dos votos. Roseli Ferreira Pimentel renunciou ao mandato depois de uma série de escândalos. A ex-prefeita cumpre prisão domiciliar e é acusada de ser a mandante do assassinato de um jornalista que fazia oposição à sua administração. O dinheiro gasto com a eleição seria suficiente para pagar o salário de mais de 4.700 professores, considerando o piso nacional do magistério, que é de R$ 2.455. Apesar dos novos representantes eleitos, o clima ainda é de insegurança entre a população com os rumos da administração municipal. Parece um abandono total, né? Parece que não tem ninguém por ninguém, cada um por si, Deus por todos. E pesquisadores da Fiocruz vão estudar pela primeira vez os remédios à base de maconha. A novidade traz a esperança aí a pacientes que hoje enfrentam alto custo e burocracia para conseguir o tratamento.
Maria Clara tem 10 anos. Ela sofre de uma doença rara, a síndrome de Rett, que compromete a fala e os movimentos. Para cuidar da filha, a família buscou uma terapia nos Estados Unidos. Importa a cada 4 meses remédios à base de canabidiol, o componente da maconha. Um tratamento caro e de difícil acesso. O custo é muito alto, então dependendo da dosagem que o paciente usa, do peso do paciente, isso pode variar entre R$1.000 e R$5.000, que é uma faixa muito fora da realidade das famílias brasileiras. Nenhum laboratório brasileiro é autorizado a fabricar esse tipo de medicamento. Ele é capaz de controlar as convulsões em pacientes como Maria Clara. No Brasil, ainda não há uma regulamentação específica para remédios à base de maconha. Mas essa realidade pode mudar. A maior instituição de pesquisa em saúde da América Latina, a Fundação Oswaldo Cruz, anunciou que vai estudar pela primeira vez os efeitos medicinais da maconha. Pesquisadores da Fiocruz pretendem cultivar a planta em laboratório e também com a ajuda de instituições parceiras. A ideia é que em breve a fundação possa produzir os medicamentos à base de maconha e distribuí-los de graça na rede pública de saúde. Para começar os estudos, os pesquisadores precisam da regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O estudo deve ter um custo inicial de cerca de R$3,5 milhões de reais. Cada vez mais grandes evidências científicas de que existem efeitos terapêuticos, medicinais da maconha e de seus componentes, e a gente precisa avançar para que a gente possa não depender da importação desses produtos. A expectativa que a gente tem é justamente essa, de que seja um produto mais fácil de adquirir, pelo custo e pelos entraves burocráticos. O aparecimento de onças tem crescido no interior de São Paulo. Aqui em Limeira foram 2 situações. Na região de Bauru já foram 4 ocorrências. Na região de Bauru, só no último mês foram registrados 4 casos de onças pardas, também conhecidas como sussuaranas. Mas você já parou para pensar por que isso tem acontecido? As cidades estão crescendo para áreas de mata, porém, não é só isso. Eles acabam se deslocando muito mais atrás de fontes de alimentação, né? E como os fragmentos que estão sendo preservados se encontram muito distantes um dos outros, eles tentam fazer caminhadas muito maiores para que possam achar algum companheiro para a reprodução. Na semana passada, uma onça apareceu nessa propriedade rural em Potunduva, distrito de Jaú. Ela subiu em uma árvore e ficou acuada com a presença de cachorros. Os bombeiros e a polícia foram acionados, mas o animal pulou de galho em galho e voltou para uma área de mata antes que as equipes chegassem. Em maio, uma situação parecida. Uma onça foi resgatada em Piratininga. Ela também estava assustada com os cães. Bombeiros, polícia ambiental e funcionários do zoológico de Bauru resgataram o animal, que depois foi solto em uma mata. No último dia 18, uma onça também foi vista em frente a uma clínica em Mineiros do Tietê. O animal foi resgatado e levado para o zoológico de Bauru. O macho, de 32 quilos, já foi solto em uma área de mata. Em Marília, outro animal foi flagrado correndo em uma das avenidas da cidade, próximo ao bosque municipal. Pelas imagens, a onça aparenta estar assustada. Corre um risco muito grande, né, de serem agredidas, né, porque ali o número, a população presente é muito maior, além da possibilidade dos atropelamentos dentro da via urbana, e geralmente isso ocorre no período noturno, né? O diretor do zoológico reforça que por mais que as pessoas fiquem com medo, as onças pardas não costumam atacar, mas não se deve chegar perto e nem tentar capturar o animal. Geralmente alguns animais nessas condições são trazidos aqui para o zoológico de Bauru para que seja feita uma avaliação para saber o que levou esse animal a se refugiar em um ambiente urbano. A onça encontrada em Mineiros do Tietê vai fazer parte de um estudo que tem como objetivo entender algumas particularidades da espécie e também preservá-la. Infelizmente, as onças encontradas, inclusive aqui em Limeira, morreram. Bom, e pesquisadores estão usando drones para estudar a fauna e a flora do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E as descobertas são incríveis. Vamos ver agora. Um visual que do alto dispensa comentários. O Jardim Botânico é o local de estudo de muitos pesquisadores.
São 54 hectares de área cultivada que abriga coleções raras de bromélias e orquídeas, além de árvores centenárias e plantas exóticas. E a mais nova descoberta é que a tecnologia pode aperfeiçoar ainda mais os estudos da fauna e flora do local. O uso de drones está sendo aplicado para auxiliar as pesquisas botânicas. O Parque do Jardim Botânico tem árvores que ultrapassam os 30 metros de altura. E o uso do drone permite que pesquisadores estudem tudo que tem lá em cima, na copa das árvores, local que antes só era possível enxergar por meio de um binóculo. E algumas dessas árvores, elas costumam florescer somente na copa das árvores. Então, abaixo dela, a 25 metros, você não consegue observar direito se as flores já estão expostas, se os frutos já estão se desenvolvendo. Então, com o uso do drone, fazendo uma viagem por cima das copas, você consegue fazer essa observação de uma maneira mais eficaz. A ferramenta ainda está sendo aplicada no setor da biologia, mas a expectativa é que essa atividade atinja voos mais altos, ajudando, sobretudo, a preservar o meio ambiente. A nossa intenção é levar esse equipamento para fora do Jardim Botânico, para as pesquisas que a gente faz extra-jardim. Em áreas, por exemplo, em áreas de unidade de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas, onde a gente consegue fazer uma visualização, um estudo melhor da vegetação vista por cima. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Temos a reportagem do dia. Vamos falar sobre cabelos grisalhos com a hairstylist Jô Nascimento. E se você mandou sua selfie, fique de olho. Daqui a pouco eu vou mostrar também. Se ainda não mandou, pode fazer a foto agora e me enviar com o seu nome e cidade para o nosso WhatsApp 19-97102-4854. Tem que ser foto assistindo aqui o RF com você. Daqui a pouco eu mostro, ok? E vamos então para a reportagem do dia. Agora você vai conhecer melhor uma tendência entre as mulheres. Muitas estão assumindo os cabelos brancos. Por que será, hein? Vamos ver agora. Gastar alguns minutos na frente do espelho procurando fios de cabelos brancos. Quem nunca fez isso? Sim, com certeza. Mais por vaidade mesmo. Para a Andréia, essa mania começou cedo. Desde a adolescência, assim, 14, 15 anos, com 18, apareciam os fios e as pessoas viam, né? Ou eu mesma encontrava e tirava, né, o cabelinho branco. Se arrancar ali, eu arrancava. Por quê? Ah, porque é feio, né? Nossa, você tá velha, você tem cabelo branco. Ela tingiu o cabelo por mais de 20 anos. Tudo para esconder aqueles indesejáveis fios branquinhos. Me senti obrigada. A cada 20 dias, assim, meu cabelo cresce muito rápido. Então, a cada 20 dias, um dedinho de raiz e tenho que pintar. Mas completar 40 anos trouxe a vontade de mudar. Andréia decidiu se libertar das tinturas. Um desejo muito forte de me ver por baixo de toda aquela tintura. De ver como eu estou, como sou eu. A ideia era ir deixando o cabelo crescer e cortando as pontas tingidas. Mas isso leva tempo. Então ela foi à cabeleireira e radicalizou. Daí ela falou, mas ideia, não dá, só se eu raspar, só se eu passar a máquina. E ela falou brincando, né? É, tipo assim, né, uma proposta indecente. Eu falei, tudo bem, então a gente vai passar a máquina. A psicóloga não só assumiu os fios brancos de vez, como apareceu com o cabelo bem curtinho. Foi um choque. Ai, a gente se sente um ET na rua, né? Um pouco ET, assim, as pessoas olhando. E aí você chega em casa, né? A Manuela, minha filha, mãe, ela ficou chocada, assim. Eu estranhei no início, mas depois no final da tarde eu reparei melhor e eu percebi, ela tinha ficado muito fofinha, eu gostei, sim. Olhar para o espelho e ver exatamente o que se é. Parece algo simples, mas para a Andréia, por exemplo, enxergar a própria imagem com os cabelos brancos naturais representou uma grande mudança na própria identidade. E fez tão bem para ela que acabou influenciando até pessoas muito próximas, como a mãe, a Dona Maria, que largou a tintura depois de 35 anos. E
olha que a dona Maria, que tem 66 anos, no início foi contra a decisão da filha. Como é que foi essa libertação depois de tantos anos? Eu gostei, foi tranquilo. Quando eu vi que a Andréia fez esse corpo, bom, falei, então, se ela pode com 40, eu também posso. Eu gostei da ideia. Com 60 e com quantos 66. Anos? 66. É. Aí eu achei bem natural, tô feliz. A cor dos cabelos vem de um pigmento natural, a melanina. Com a idade, nosso corpo diminui a produção desse pigmento. Por isso, os fios ficam brancos. Mas eles podem aparecer em qualquer momento da vida. As causas, geralmente, são genéticas. Quando nós temos um cabelo branco no jovem, geralmente é por uma questão familiar. E é bom ficar esperto. Cabelo branco também pode ser um sinal de deficiência nutricional. Hoje o que nós sugerimos é que para prevenir os cabelos brancos, você tenha uma vida mais saudável, ingestão de vitaminas que são importantes para o cabelo, como cobre, zinco, ferro, vitamina B12, vitamina D. Então isso é uma forma de você prevenir o cabelo branco. Assumir os cabelos brancos é um tabu maior para a mulher do que para o homem. A origem disso é um preconceito. Muita gente vê homem grisalho como mais experiente, charmoso e até confiável. Já no caso das mulheres, a beleza costuma ser associada à juventude. Mulher de cabelo branco pode passar até por desleixada. Qualquer figura que desvie desse padrão do corpo jovem, esbelto e branco, cabelos lisos, tem toda uma série de preceitos, aí esses corpos já não são mais considerados belos, né? Sobretudo corpos femininos. Mas isso está mudando. Eu vou assumir e me gostar de mim assim mesmo. Eu me gosto. Pouco a pouco, mulheres de cabelo branco passam a ser vistas como poderosas, bem-sucedidas e charmosas. A atriz americana Meryl Streep apareceu assim ao interpretar a editora da maior revista de moda do mundo. Já a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, está acostumada a lidar com problemas que mexem com a economia do mundo todo e nunca escondeu a cor natural dos fios. A lista das famosas grisalhas é cada vez maior. A atriz Demi Moore, a duquesa Kate Middleton e até a roqueira Rita Lee, sempre famosa pelos cabelos vermelhos. A blogueira Kika Ribeiro, que tem 47 anos, ficou famosa na internet por causa dos cachos acobreados. Mas o que para os fãs era motivo de admiração, para Kika tinha um preço alto. Isso porque os primeiros fios brancos apareceram quando ela ainda era adolescente. O ponto de partida foi por cansaço, foi porque eu não aguentava mais. É desgastante, é muito cansativo, é chato, sabe? Você ficar escrava de uma coisa. Eu acho que você tem que usar uma cor por opção e não por obrigação. E eu estava fazendo isso por obrigação, por convenção. Há 2 anos, Kika resolveu que não passaria mais por isso. E o processo não foi fácil. O cabelo de transição, né, a gente tem que ser honesto, não é bonito. O cabelo, ele tá em 2 cores, né, muitas vezes até mais do que isso, porque você tem a cor natural, tem o branco e ainda tem a tintura, né, a coloração. E ele ficou horrível, né, mas eu tava lá determinada. Assim como a Andréia, que você viu no início dessa reportagem, a Kika não teve paciência para esperar o cabelo crescer. Com 5 meses, né, em dezembro de 2016, me deu uma louca, eu acordei, falei, não aguento mais essa raiz. Liguei a câmera, falei, vou cortar. Gravei tudo, postei e mostrei toda a transformação. E não me arrependi, porque eu adorei essa fase do cabelo curto também. Meu cabelo é muito mais saudável, ele tem muito mais brilho, ele é muito mais sedoso. Inclusive, para fazer escova, ele alisa em minutos, assim, é muito rápido. A saúde dos fios é outra vantagem de quem deixa o cabelo natural. As tinturas podem sim prejudicar os cabelos, pode quebrar o cabelo. Então a tintura não vai fazer cair o cabelo. Muitas pessoas pensam que tem queda de cabelo por causa da tintura. Isso não é devido à tintura, mas a quebra, esta sim pode acontecer pela tintura. A tintura também preocupa as mulheres grávidas.
Isso porque muitos desses produtos têm substâncias químicas que podem afetar a saúde do bebê. É possível evitar esse problema consultando um médico. A apresentadora Patrícia Costa, grávida de 8 meses, preferiu não arriscar. Ela decidiu não pintar mais os cabelos até o Pedro nascer. O assunto cabelos brancos para mulheres é tão polêmico que ela acabou virando notícia em vários sites. Muita gente contra, mas muita gente a favor. Eu acho que é um processo tão natural, sabe, assim, do próprio envelhecimento, te traz maturidade, vamos dizer assim, né? E é uma coisa que para mim nunca foi uma questão e eu não sabia o quão polêmico era para as mulheres assumirem isso. E olha que a partir do 6º mês de gestação, a quantidade de cabelos brancos da Patrícia aumentou muito. É uma coisa que não incomoda a minha vaidade, então eu não vejo por que pintar o cabelo a partir de agora. Então eu acho que, pelo menos até o fim da gravidez, eu pretendo ficar com ele assim. A apresentadora tem 37 anos e ainda não decidiu se após a gravidez vai voltar a pintar o cabelo. Mas apesar da praticidade, os fios sem tintura exigem cuidados, inclusive para os homens. Para você ter cabelo branco bonito e saudável, é interessante que você tenha uma boa alimentação e que você faça uma boa higienização desse cabelo com cosméticos adequados, ou seja, shampoos, condicionadores, máscaras para cabelos brancos recomendados pelo seu médico. Apesar da mudança em curso na cabeça das mulheres, os fios brancos continuam provocando polêmica. Basta ver o que as pessoas dizem nas ruas. O cabelo branco dá a impressão de mais velha. Já deixei crescer um pouco, mas acabei pintando. Todo branco? Não. A solução é pintar, né? Se depender dos homens, existe espaço para discutir o assunto. Se for bem cuidada, né? Eu acho que fica bom. O importante é gostar dos próprios cabelos. Eu sempre falo que eu acho que a gente tem que fazer tudo aquilo que nos deixa feliz. Enquanto eu estiver feliz com a minha aparência, enquanto eu estiver feliz ao me olhar no espelho, eu vou manter o cabelo dessa forma. É uma questão de identidade também. Eu me identifico, né, com essas luzes brancas. E as pessoas me chamam de moça. As pessoas não falam senhora, né? Até brinco, respeita meus cabelos brancos. E continuamos, então, falando sobre cabelo grisalho com ela, a hairstylist Jo Nascimento. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mari. Prazer, como sempre, estar aqui. Sempre rendendo um bom bate-papo aqui, né, Jo? Assuntos bem polêmicos, né? Como o cabelo branco é uma polêmica aí no mundo, né, da beleza. E, inclusive, me recordo, a primeira vez que você veio aqui no estúdio dar uma entrevista, você estava com o cabelo branco. Eu estava com o cabelo descolorido, na verdade, né? Que eu tenho muito cabelo branco, mas não 100% ainda. E o meu cabelo branco apareceu, assim, as têmporas muito brancas e no resto da cabeça tá 50%. Então, aquele cabelo não era um branco original, era um branco feito, né, no salão, era um cabelo descolorido, que pode ser uma opção para o período de transição, né, para quem vai assumir os brancos. O período, acho que pior é o entre deixar de colorir e ficar totalmente branco. Então, a descoloração pode ser uma saída aí no caso. Muitas mulheres e homens estão optando por deixar realmente no seu salão o cabelo grisalho? Então, Mari, existe uma tendência forte mundial, né? Na Europa isso está bem forte. E aqui no Brasil, como a mulher brasileira ela é muito ligada na beleza, na vaidade, já visto o número de cirurgias plásticas, país que mais faz, enfim, é um pouco menos, né, as pessoas que aderiram. E tem, obviamente, que tem as pessoas que procuram por essa liberdade, que na verdade, quando a pessoa decide colocar os cabelos brancos, deixar os cabelos brancos, ela tem uma falsa ilusão de que, não quero mais ter preocupação, não quero ter mais dor de cabeça com o branco. Porém, é uma ilusão, porque o cabelo branco, a única coisa que você não vai precisar fazer é a coloração mensal ou a cada 20, dependendo do seu crescimento, mas você vai ter que redobrar o cuidado com o cabelo, bom corte, sempre maquiado, o cabelo sempre bem tratado, porque o cabelo branco, ele não é um cabelo bonito. Ele já é um cabelo que nasce faltando algo dentro dele.
então ele já é um cabelo sem falta forma. vitamina, na verdade, né? E, na verdade, só a falta da melanina, do pigmento, já faz ele ficar um pouquinho diferente, um pouquinho deficiente, vamos falar assim. E ele não tem forma. Então, muitas pessoas de cabelo liso a vida toda, quando começam a ficar com cabelo branco, o cabelo branco, ele vem disforme. Não é que ele é crespo, ele não tem forma. Até a título de curiosidade, tirem um cabelinho branco e veja como que ele é, o formato. Porque o folículo, né, o buraquinho da onde sai o cabelo, acaba ficando deformado com menos concentração de pigmento e aí acaba fabricando um cabelo tortinho. Então, por esse motivo, também é um cabelo que exige muito mais cuidado. É um cabelo que tem que ser, como o doutor falou ali no VT, tem que ser muito bem tratado. Então, na verdade, essa liberdade, né, você só não vai precisar colorir. Mas acho que a questão maior aí, Maria, é você estar realmente no seu momento e encontrar o seu estilo. Se naquela hora você achou que aquilo funciona, é pra você, olho no espelho e me sinto bem, ok. E não é definitivo. Eu posso usar uma temporada, um cabelo branco, e depois resolver colorir de novo e assim por diante. Eu acho que fica bacana assim. Na reportagem nós vimos muitas jovens assumindo o cabelo branco, né? Outras não têm cabelo branco e tingindo, né? De branco, grisalho. Nós temos inclusive algumas fotos. Guilherme, pode colocar pra gente? Mulheres jovens, bem jovens, viu, Jô? Que optaram, então, por pintar o cabelo de branco. Olha aí. Muito bem. Então, aí a gente também... Qual a sua opinião? Esses cabelos são feitos, né? Esse é o descolorido, no caso, como era o meu. Quando você tem o rosto jovem, quando você já tem uma aparência jovem e coloca um cabelo branco, você não corre o risco de parecer mais velha. A partir dos 30 anos, mais ou menos, né? Quando você começa a apresentar um cabelo branco, a relação de idade, de aparência com mais idade já começa a ficar um pouco mais complicada. No caso dessas jovens, não, aí elas ficam estilosas, né? Aí, e você precisa, por exemplo, para fazer cabelos coloridos, como as duas primeiras, você precisa ter uma base bem branca para poder revelar um rosa, um azul, uma cor fria, não pode ter resíduo de pigmento no cabelo. Então você faz essa descoloração e deixa o cabelo bem branco, que é bem diferente do branco de verdade, né? O branco de verdade, muitas vezes, uma pessoa com cabelo branco de verdade quer fazer uma cor colorida e ela precisa passar pelo processo de descoloração também, para ter essa porosidade que o cabelo descolorido tem e absorver o pigmento artificial. Mesmo porque quando os fios começam a crescer brancos, Jô, geralmente são em tufos, né? Em algumas partes, né? Às vezes tem pessoas que cabeludo. são felizardas e tem aquela distribuição uniforme, a cabeça toda, o fio começa a vir bem espalhado. Fica lindo, né? Para o homem, principalmente, quando esse cabelo vem mais espalhado na cabeça toda. E o que também não dispensa o homem de cuidar, de usar um shampoo que desamarele, de usar um produto que deixe mais hidratado, porque o cabelo é mais seco, o cabelo branco é mais rebelde. Mas tem algumas pessoas, no caso eu, por exemplo, que o cabelo branco vem concentrado. Então, se eu deixasse meu cabelo branco natural, eu teria assim, parecia um gambá, né? Seria tudo branco na lateral e aqui em cima tá misturado ainda. Então, aliás, na lateral é mais fácil de crescer, né? Então, eu tenho isso comigo. Por que será, Há de ter Jô? estudos Eu tenho esse problema aqui também. Porque cabelo branco só aparece onde aparece. Você não vê cabelo branco na nuca. É o último lugar da cabeça que aparece cabelo branco. Ele sempre aparece, se você divide o cabelo do lado, ele vai aparecer bem na risca. No meu caso, que eu uso curto, gente, aqui é branco. A minha coloração... No meu caso, quando eu vou fazer um rabo de cavalo, né? E a cada 15 dias eu tenho que tingir, Jô. Então, eu ia dizer isso. Eu faço minha coloração, às vezes, toda semana, porque trabalho com isso e faço muitos eventos. Eu viajo para dar um treinamento para cabeleireiro. Não posso ir de cabelo branco, não é condizente, né? Eu não estou usando branco agora. Sim. Então, eu tenho que fazer mesmo para ficar impecável, tenho que colorir. Chegou a primeira pergunta de Minas Gerais, dizendo: Jô, é mais fácil raspar o cabelo, então, para a mulher? Olha, para assumir de vez? O jeito mais rápido. E nós vimos na reportagem aquela jovem que cortou, né? Cortou ela sozinha. Né? Procure o cabeleireiro, fica mais interessante. Não é? Mas, assim, o raspar a cabeça, acho que não tem que ser tão radical assim, né? Se você optar em fazer um corte curto,
Obviamente você vai se livrar dos cabelos que foram coloridos mais rápido e vai conseguir ter um visual mais interessante bem mais rápido. Mas você pode optar em cortes curtos, que sejam bem desfiados, que também quanto mais a gente mexe na linha do corte, mais a gente tira esse cabelo que foi descolorido. O que é mais difícil são para as pessoas que não abrem mão do comprimento e aí a transição realmente fica complicada. Existem processos que a gente oferece dentro do salão para facilitar esse meio tempo, né? Com mechas, que a gente trabalha com mechas invertidas ou mesmo as descoloridas, para fazer essa transição ficar menos feia, né? Bonita não vai ser, mas menos feia e funciona bastante. Aí você chega no resultado final, né? Sem o produto, sem o cabelo colorido, de uma maneira mais bonita. Agora, óbvio, o mais rápido é o cabelo mais curto, mas não necessariamente raspar, né? Não tem necessidade de raspar, a não ser que você tenha colorido ontem e resolveu ficar com ele branco hoje. Nós vamos usar o exemplo da atriz Cássia Kiss. Cássia Kiss. Que fez isso, né? Sim. Quando assumiu realmente bem curto grisalho. e assumiu o grisalho. Eu nem sei se ela tá grisalha ainda? Faz tempo que eu ainda não. Ela já mudou. Não está mais. Ah, tá, ela já esteve. É isso, né, gente? Eu acho que quando você pensa no cabelo grisalho, você não tem que assumir um compromisso pra vida. Se você põe o cabelo, se sentiu bem, achou legal, não sentiu envelhecida ou descuidada, muda. E depois muda, usa enquanto, olha lá, essa foto. Usa enquanto você quiser, né? Usa enquanto você quiser. Já faz um bom tempo essa foto. Agora ela já está até com o cabelo mais comprido. E a mesma coisa quanto a raspar a cabeça. Você não precisa só optar em ficar grisalha para raspar a cabeça. Você pode usar cortes curtos por opção de mudar de estilo, né? Jô, nós temos mais uma pergunta aqui, sobre hidratação em casa, para quem tem cabelo branco. Tem alguma dica aí caseira? Então, como eu disse, o cabelo branco, ele é um cabelo rebelde, né? Um cabelo mais grosso, geralmente, e essa coisa sem forma. Então, quanto mais nutrido e hidratado você deixar, melhor. Os tratamentos caseiros, eu sou sempre a favor de alimentos, né? Aquela coisa, mistura o abacate com o iogurte. Eu prefiro que você coma, já falamos isso aqui, coma esses alimentos e deixe que esses nutrientes venham de dentro para fora, que vão funcionar muito mais. Mas para tratar os fios, tem muitos produtos no mercado. Você vai nas lojas de cosméticos, você encontra máscaras bacanas, que você pode fazer os seus tratamentos. E o que vale aí é a continuidade. De repente, toda semana você fazer um tratamento, que são fáceis. Hoje em dia os produtos são tão evoluídos, não precisam mais de tempo de pausa. Você, com 20 minutos, faz um tratamento no cabelo. Inclusive para os homens, né? Nós recebemos aqui uma foto de um senhor grisalho falando como deixar meu cabelo brilhando. Exatamente, porque o cabelo branco ele não tem brilho, porque como, gente, já falamos também aqui, brilho é reflexo de luz numa superfície plana. O cabelo branco, tudo que ele não é plano, ele é tortinho. Então não é um cabelo muito brilhante. Então quanto mais você deixar ele tratado, com as cutículas sempre fechadinhas, que isso as máscaras de tratamento fazem pela gente, é o ideal. Então no caso dos homens a mesma coisa. Tem mais uma pergunta aqui. Cabelos cacheados dariam mais trabalho para descolorir? Eu gostaria de fazer nas pontas. É a Áurea, lá de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Áurea, não. O cabelo cacheado não muda nesse sentido de descolorir o cabelo, não. Ele descolore como um liso, não tem problema nenhum. Ele só é um cabelo, o cabelo cacheado geralmente é mais sensível, é um cabelo já mais fragilizado, até pelas características dele, então ele sofre mais com os processos químicos. Então, cuidar, né? Vou descolorir, então vou recompor esse cabelo depois. Durante o processo de descoloração também é interessante cuidar da qualidade da saúde do fio, hoje isso é muito possível. Então, só cuidar porque ele já é um cabelo mais sensível, mais descolore como qualquer outro. João, muitas perguntas chegando, vamos respondê-las. Se a gente consegue responder. Depois do intervalo, vamos sim. Se você quiser seguir a Jô Nascimento também no Instagram, fica mais fácil, adiciona a Jô ou no Facebook, na página, exatamente, né? Pode mandar sua pergunta lá também, @espaco.Jô Nascimento, o Instagram, viu? Já adiciona a Jô, lá ela dá muitas dicas pra vocês de tingimento, de coloração, de tudo, né? De tudo a gente fala lá. Juntos estamos com a hairstylist Jô Nascimento falando sobre cabelo grisalho. Eles e elas, de repente, assumem os cabelos brancos, né, Jô? Exatamente. E daí eu fui procurar os eleitos, os coroas mais lindos com cabelos grisalhos, eleitos por Marielle Jacon. E aprovados pela Jô. Aprovados por Jô Nascimento. Aprovadíssimos. Vamos então para a lista? Vamos. São 3, viu? E depois também coloquei algumas mulheres. Ok. Justo, né? Justo, claro. Claro. Vamos lá então para os coroas mais bonitos e grisalhos. George Clooney. Olha isso, gente. Meu Deus.
tem que assumir mesmo o fio grisalho, Careca, né? com cabelo, Fica sem mais cabelo. charmoso ainda, Muito, né? muito. Para homem, diferente das mulheres, dá muito charme para o visual do cabelo grisalho. Que a relação da masculinidade não está relacionada com a idade. Sim. Pelo contrário, né? O homem maduro nos passa muito mais credibilidade, beleza. As mulheres ficam oriçadas por esse homem mais maduro. É diferente da mulher, que a beleza na mulher está ligada diretamente à juventude. Sim. Infelizmente, isso infelizmente existe mesmo. Vamos lá, o segundo eleito por Marielle, aprovado por Jô Nascimento. Olha isso. Richard Gere. Eternamente, o grisalho mais famoso e mais bonito do cinema, da TV. É bonito, né? Lindo. Charmoso também. E ele faz uso do cabelo branco, grisalho, há muito tempo, né? Muito tempo. Desde aquele filme recém-lançado, né? Desde que eu me conheço como gente. Desde o recém-lançamento Uma Linda Mulher. George Clooney, Richard Gere. Ele sempre foi referência. Agora, o terceiro companheiro de trabalho, jornalista, não é? Nacional, William Bonner. Também, e o caso do William Bonner é bem isso, né? Ele começou com aquela mecha branca, então o cabelo branco dele começou bem localizado, só na frente, e depois... Que também dava um charme todo especial, né? Parecia até que era feito, né? E depois se espalhou pela cabeça toda. Bacana. Bacana. Estão de parabéns. Estão muito bem, aprovados. Muito lindos, não parecem velhos, aprovadíssimos. Vamos para as mulheres agora. Pode colocar a primeira eleita e aprovada também por Jô Nascimento. Sim, Cássia Kiss também revolucionou. Cássia Kiss, que nós já mostramos, né? Revolucionou quando apareceu com esse cabelo e assumiu o branco. Mas junto com esse cabelo branco veio uma forma de vida toda natural. Ela mudou o estilo de vida e acho que esse momento que ela usou esse cabelo branco marcou. Foi para pontuar essa mudança, né? Mas que também não é definitivo, tanto que hoje ela já não tá mais com esse cabelo. Porque o ator, na verdade, ele é muito vítima do seu personagem, né? Então ele não pode escolher o próprio cabelo, né? E muitas vezes ele precisa de usar um cabelo por conta de um personagem. Com certeza. Vamos lá, a segunda eleita com o cabelo branco. Glória Menezes. A Glória Menezes. E o cabelo também há muito tempo já assumiu, né? E um cabelo extremamente cuidado. E na época da Glória Menezes, é até legal a gente falar, Mari, que a transição do cabelo dela não foi tão difícil porque ela já usava uma coloração loira. Então isso também pode ser uma dica, né? Quanto mais claro estiver o seu cabelo, menos chocante vai ser a transição. Inclusive, tinha uma pergunta aqui, se para disfarçar os brancos, poderia pintar o cabelo de vermelho. Tá errado, né, Jô? Aí sim que aparece mais, exatamente, né? O vermelho geralmente os tons vermelhos são mais escuros, na altura dos castanhos, né? Ou no máximo de um louro escuro. E aí o contraste, quanto mais escuro, mais vai aparecer o branco. Quer disfarçar? É o mais claro, mais loiro, ou serviços de mecha que ajudam bastante nessa época também. Bacana. A Glória Menezes e a próxima... Maravilhosa. Meryl Streep. Meryl Streep marcou. Que nós já mostramos também, né? Marcou bastante também quando ela fez essa personagem. O Diabo Veste Prada, que era uma mulher forte, uma mulher poderosa e lindíssima, né? Mas aí é a prova de que você tem que estar impecável, maquiada e penteada para você não parecer velha. E nós também selecionamos, nós já mostramos no primeiro bloco, as jovens que optam também por deixar os fios grisalhos. Aí estão elas, mas como o Jô Nascimento já disse aqui, né, tem que ter estilo e depois dos 30 anos começa a comprometer aí a idade, né? Porque você coloca um cabelo descolorido, o fundo de clareamento, isso tecnicamente falando, ele é sempre mais amarelinho. Quando você neutraliza esse amarelo usando cores frias e tende a acinzentar, que lembra o cabelo branco, você tende a envelhecer o visual. Então, se você já tem uma idade, isso vai complicar. Então, um truque também é você não deixar o cabelo cinza, porque o cinza também tem uma relação com idade, com envelhecimento. Olha, Jô, estamos recebendo várias fotos aqui, Olha selfie. só. Eu amo meu cabelo branco, assumindo, muita gente assumindo realmente os fios brancos, grisalhos. E tem comentário assim, cabelo branco, ninguém merece. Acho que é bem isso mesmo, depende muito do seu momento, de como você está, da sua relação. Nada é definitivo, nada tem que ser para sempre. Eu acho que cada vez mais, eu estou batendo muito nessa tecla ultimamente, que é você descobrir quem é você, o seu estilo. E não tem como você ter estilo se você não se conhecer. Com e você, certeza. para se conhecer, você tem que começar. Primeiro ponto, respeitar o seu momento. Como eu estou hoje? Poxa, eu tô feliz com o meu cabelo.
Quem vai falar que não? E ao contrário, a partir de agora eu não tô mais me vendo com esse cabelo. Eu mudei a cor do meu cabelo, inclusive, na semana passada. Belíssimo, Eu estava cansada das mechas. Falei, vou voltar ao modelo original de fábrica, né? Que eu sou morena, nasci morena e estou bem. E é isso, né? É o seu momento. O cabelo tem que refletir o seu estilo de vida, o seu momento. E essa questão de claro e escuro no inverno, isso acontece quase que 100% das pessoas que mudam a cor do cabelo. No verão a gente tem vontade e fica mais feliz, loira, cabelo mais claro. Radiante, e no né? inverno, Iluminado. e no inverno a gente fica muito mais feliz com os cabelos mais escuros. E tem o porquê, né? Porque são cores mais aconchegantes. Por que os tons vermelhos ficam tão em evidência no inverno? Porque são cores que agradam no inverno. No verão você vê aquela cabeleira vermelha, até irrita, até dá uma certa aflição. E no caso no inverno não. E o loiro no verão, né? As cores claras no verão sempre trazem mais conforto e radiância. Bom, acho que a palavra é essa, né? Conforto. Com certeza. E temos também uma opinião do Moisés, lá de Grão-Mogol, Minas Gerais, sobre os cabelos. Faça o que você gosta. O importante é ser feliz. Nossa, pronto. Realmente, falou tudo, falou viu, tudo. Moisés? Parabéns. Tem uma pergunta aqui falando sobre mechas. Por que elas comprometem tantos fios? Então, o processo de mecha é um processo que retira os pigmentos de dentro do cabelo. Para que isso aconteça, existe um processo de oxidação lá dentro da fibra e, óbvio, sempre que você tira o cabelo da sua naturalidade, quão mais longe você leva isso, o cabelo nasceu naturalmente castanho, você vai deixar ele loiro, então você vai tirar muito ele, vai levá-lo para longe da sua naturalidade, você tem um dano do fio. Hoje, facilmente recuperado, né? Porque a gente tem procedimentos para durante a mecha, durante o processo de mecha e para depois também, para você resgatar a saúde desse cabelo. Mas dizer que você vai fazer um clareamento, você vai retirar todo o pigmento de dentro do fio e o cabelo vai ficar intacto? Não, isso não existe. Não, tem perdas, só que hoje são perdas recuperáveis. Inclusive, eu optei, Jô, por pintar de escuro agora para recuperar os fios. Exatamente isso que acontece, Eu brinco que com o cabelo acontece às vezes como acontece com o urso, né? No inverno ele inverna, ele come, ele se nutre para depois no verão ele sair caçando, passeando. O cabelo não é diferente. No inverno essa tendência da gente gostar de uma cor mais escura e quando eu coloco o pigmento dentro da fibra eu dou qualidade e eu trato do cabelo. E às vezes agride tanto os fios, as mechas, por exemplo, que você pode usar o melhor creme indicado o profissional e ainda assim não recupera o fio. Vai sentir. Você tem que redobrar o seu cuidado para mantê-lo saudável. E o cabelo, ele é um cabelo que está lá com menos pigmento. Porque um dia a gente pode vir aqui falar só sobre isso, porque dentro da fibra do cabelo, dentro da fibra ele é uma estrutura muito complexa. Sim. E os pigmentos granulosos, que são os pigmentos escuros, eles são grandes e redondos. Os pigmentos loiros, eles são como uns bastonetes, que são os pigmentos difusos. Então, quando eu faço uma descoloração, estou fazendo um processo de mecha, mas depois que eu faço a descoloração, eu faço uma coloração depois. Ok, faz sim, só que você está colocando um pigmento completamente diferente de tamanho. Então, onde tinha uma esfera, eu coloco um bastonete. Aquelas bordas ali vão ficar buraquinhos, então você vai criar fissuras no fio. É ali, isso eu estou falando de uma maneira mais lúdica para ficar claro, para entender o que acontece lá dentro. É ali que vão entrar os preenchedores, que na verdade são os tratamentos de reconstrução que a gente faz. Na verdade tem que fazer um diagnóstico, né? Com certeza, Às vezes a gente acha que está ressecado, mas está desidratado. Exatamente, ressecar a gente lida muito com a água, né? Até antes de vir pra cá, tava passando um desenhinho no canal e não sei que desenho que era, eu tava só ouvindo. E ela falava sobre água. Põe água na plantinha, a plantinha tava morta. E a água é muito importante para todos os processos vitais do organismo, principalmente no cabelo. Mas o cabelo precisa de outras coisas que não a água, né? São os nutrientes, são as proteínas do que ele é constituído. Então, um bom diagnóstico ajuda muito. Jô, no seu Instagram, inclusive, você tem lá várias fotos de pessoas grisalhas. De pessoas que assumiram o processo de transição. Procurem lá na nossa timeline, que tem várias fotos. E hoje mesmo vai entrar uma foto de uma cliente belíssima, lindíssima, super elegante, que assumiu o cabelo e agora no último trabalho a gente definitivamente tirou o último fiozinho colorido e ela tá linda. Mas é um momento, tá? Cada vez mais comum, então, mulheres assumindo. Não tenham medo, mulheres.
mulheres, homens, realmente assusta, né? Eu com 18 anos, Jô, já comecei a ter cabelos brancos. Sim. É pela genética, minha mãe também assim, a família toda da minha mãe tem fios brancos. Não dá para desesperar, quando né? Você vai começar a ter cabelos brancos, é muito de pessoa para pessoa e a gente carrega as cargas genéticas com certeza. Não tem jeito. Mas hoje os estudos já provaram que nós temos cabelos brancos por outros motivos também, que podem desencadear o aparecimento antes da hora, né? Que o estresse, que não dá para fugir, problemas alimentares, problema de deficiência com nutrientes e outros fatores, que também às vezes acabam trazendo o cabelo branco antes da hora. Então é uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. João, muito obrigada pela sua presença. Acabou! Temos que seguir aqui. É tão bom vir muito aqui. Obrigada, viu? Eu adoro. Muito bem. Já está convidada para voltar e discutir sobre outro assunto. Inclusive, poderia ser sobre... o cabelo, a estrutura do cabelo. A estrutura do cabelo. Maria, é bem legal, porque se a gente conhecesse um pouco mais, respeitaria também mais o cabelo. De repente a pessoa vai lá, gasta dinheiro, ou às vezes né, está investindo compra muito sem e não está tendo necessidade. resultado. Exatamente. Conhecer um pouquinho do cabelo, a gente vai entender muita coisa que acontece. Ótimo, tá muito bom? obrigada. Obrigada, viu? eu agradeço sempre. Bom, e daqui a pouco você vai ver aqui no programa os riscos do uso de celulares enquanto estão carregando, viu, gente? Conectados na tomada. Você mandou sua selfie? Então fica de olho, porque eu vou começar agora a mandar os beijos aqui pra você que mandou, viu? Pode colocar a primeira participação, Wesley, da cidade de Cipó, Bahia. Super beijo pra você. Ótima semana. Uma semana iluminada também para o Roberto, lá de Alagoas. Super beijo pra você. O André, do Piauí. Beijão, André. Ótima segunda. Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. Hernani, lá da Paraíba. Super beijo pra você. Quer mandar a sua selfie também, participar e aparecer aqui? Então faça agora a sua foto assistindo o RF com você e me manda no WhatsApp. Anota o nosso WhatsApp na sua agenda telefônica, viu? 19971024854. Mas após um acidente, durante o uso, enquanto o aparelho estava na tomada, o debate voltou à tona. Qual será o risco de fazer isso? Você vai saber agora. Quantas vezes a gente já se perguntou? Quando está carregando, se a gente pode estar falando ao mesmo tempo. Ou fazendo alguma coisa, mandando uma mensagem, qualquer coisa, enquanto está carregando. Uma descarga elétrica que o celular pode matar? E quantas vezes a gente já viu essa cena? Você costuma usar enquanto ele está na tomada? Costumo usar quando está na tomada, durmo com ele do lado. O tempo todo com o celular, praticamente. O estudante Lucas, de 22 anos, também estava o tempo inteiro ao celular. Há 10 dias, sofreu uma parada cardíaca depois de receber uma descarga elétrica enquanto usava o aparelho, que estava carregando na tomada. Para conhecer que riscos são esses, primeiro é preciso entender o que acontece com o nosso telefone quando a bateria está sendo carregada. O professor de engenharia detalhou essa dinâmica. Na verdade, o que você está carregando é a bateria que está dentro dele. É o mesmo princípio da bateria do carro ou a bateria de algum outro dispositivo. São elementos químicos que elas trocam cargas entre os polos, né, os eletrodos, que a gente chama, e essa troca, né, que vai fazer com que ela fique carregada de uma potência elétrica para ser consumida no momento posterior. E como está recebendo essa energia elétrica, o celular vai esquentando. Ao mexer no aparelho, seja falando ou mandando mensagens, acabamos dando uma atividade extra, o que, segundo especialistas, pode sim sobrecarregá-lo e até provocar uma explosão. Isso acontece porque a mesma rede elétrica que está abastecendo o seu celular pode sofrer um curto-circuito. É um risco muito grande. Em algum momento ter uma descarga ou alguma coisa que não funcione bem e você toma um choque. Funciona assim. Quando acontece o curto-circuito, a energia procura um caminho que chegue à terra, ao chão, para se neutralizar. Se a pessoa estiver ao celular nesse momento, ela acaba virando um condutor e por isso recebe a descarga elétrica. O problema é quando ele cruza o corpo, passa pelo coração. Para parar o coração, é uma corrente mínima. Passou pelo coração, ele já entra em fibrilação. Ele começa a tremer e não bombeia mais. O risco aumenta se o tempo de vida útil da bateria estiver perto do fim. E também se o carregador não for original
ou estiver velho, descascado, por exemplo. O registro mais recente foi o do jovem Lucas Geomassola, de 22 anos. Ele estava com a mãe no trabalho, mexendo no celular e, ao mesmo tempo, carregando a bateria quando a descarga aconteceu. Os bombeiros correram para tentar salvar a vida dele. Lucas chegou a ser reanimado 9 vezes, mas morreu logo que chegou ao hospital. As pessoas que estavam no local relataram que, quando foram colocar a mão sobre a vítima, sentiram uma descarga elétrica, tomaram choque. Casos como o do Lucas levantam outras dúvidas sobre o perigo no uso do celular. A minha dúvida é sobre dormir com o celular debaixo da cabeça, no travesseiro, se ele explode ou não. O especialista diz que isso não é recomendável, principalmente se o telefone estiver sendo carregado. A bateria, ela tem que refrigerar. E quando você põe o travesseiro, ela não tem mais como irradiar calor. Incendiar a bateria, alguma coisa que é o extremo, né? Você vai estar afetado. E para quem tem o hábito de usar o celular no banheiro, atenção. Ambientes úmidos aumentam o risco de uma descarga elétrica. É porque a água é um bom condutor. E tem mais. Mesmo sem uso, o ideal é não deixar o carregador na tomada. O contato com o fio pode ser perigoso, principalmente para as crianças ou animais de estimação. São muitas as recomendações. Mas já parou para pensar em quanto tempo você passa na companhia dele? Tem que ter muito cuidado, né? Já estamos na reta final do RF com você. Daqui a pouco eu vou mostrar as outras participações. Um beijão para o Antônio Carlos, do sítio de Extrema, cidade de Piquet. Curto muito, hashtag RF com você. Que bom, fico tão feliz começar a semana recebendo tanto amor e carinho de você aí do outro lado da tela, viu? Amanhã vamos falar sobre um assunto interessante, machismo. Os vídeos que rolaram lá, estão rolando ainda nas redes sociais, né? Os torcedores brasileiros que fizeram uma brincadeira de muito mau gosto com uma jornalista, com uma outra russa e postaram nas redes sociais. Vamos receber aqui a psicóloga Amanda para falar então sobre machismo e feminismo. Se você quiser mandar a sua opinião sobre isso, pode já mandar para o nosso WhatsApp, viu? Amanhã estaremos aqui ao vivo esclarecendo tudo para você. 1997-102-4854. Vamos então mostrar mais participações agora. Se você mandou sua foto, fique de olho. Beijão para Lúcia, de Luzilândia, Piauí. Super beijo, ótima semana. Antônio Carlos, de Piquet Carneiro, Ceará. Beijão. Ótima semana para o Edson, de Padre Marcos, Piauí. Super beijo para você. Ótima segunda para o Ernilton, Aurora, Ceará também. Beijão. Ótima segunda para Áurea, de Itapemirim, Espírito Santo. Beijão para você. Ótima semana para Cleide e Cecília, de Caculé, Bahia. Beijão também, viu? Regina, aqui de Limeira, minha conterrânea. Ótima semana. Semana iluminada para você e para vocês que estão acompanhando o RF com você. Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.